paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Madalena, estou aqui hoje para trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a história de Davi, né? Uma história bem conhecida, todo mundo já conhece, né? Mas que é uma história cheia de surpresas, cheia de emoções, né? E uma história que fala, né, aos nossos corações. Nós sabemos que Davi, ele não teve no início da sua história, não foi muito boa. Nós sabemos que Davi era uma pessoa que ele não era amado pelo seu pai e nem pelos seus irmãos, né? Mas aquele homem, ele se mantinha firme com Deus e nada o afastou do propósito que Deus tinha com ele. Davi, ele era simplesmente um pastor de ovelha, ele não tinha fama, ele não tinha um grande currículo, mas ele era um rapaz obediente. Nós sabemos que Davi era obediente tanto ao seu pai como ao Senhor, né? Ele não tinha um posto elevado, nada de honra, né? Ele não tinha um posto de honra, um cargo de honra. Davi, ele pastoreava as ovelhas que ninguém queria pastorear, né, irmãos? E a palavra do Senhor vai nos dizer que a vida de Davi, de um dia para o outro, ela deu um salto gigantesco, podemos dizer assim. Glória a Deus. Tudo começa quando Israel se reúne de um lado e os filisteus de um outro para guerrear. Os três irmãos de Davi, eles estão na guerra e o pai de Davi chama Davi, manda chamar Davi do campo, onde ele pastoreia suas ovelhas, para que ele pudesse ir, né, até ali levar mantimentos para os seus irmãos e voltando trazer alguma notícia para o seu pai. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi foi, né, obedecendo ao seu pai, e ele foi ali naquele lugar. Mas sabemos que Deus, ele já tinha um propósito ali, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, chegando ali, ele deixa as cargas, né, com o guarda de cargas, e ele vai ver a peleja, né, para saber como acontece. E o surpreendente é que nós vemos aqui em 1 Samuel 17 e o capítulo 25, que foi aí onde tudo mudou, né? Porque aqui diz assim, que Davi chega ali, e ali, 24, me desculpem. Porém, todo Israel, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará sua filha, e fará isentar de impostos a casa do seu pai em Israel. Glória a Deus. Irmãos, e quando Davi ouviu isso, Davi viu ali uma oportunidade de mudar a sua história. Davi, ele viu ali a oportunidade de deixar de ser pastor de ovelhas para se tornar conhecido por toda Israel. As pessoas verem o gigante Golias como um empecilho na vida de Davi. Não, Golias foi o responsável pelo sucesso de Davi, porque se Golias não tem aparecido, Davi tinha continuado por trás das malhadas como ele vivia. Irmãos, quem sabe esse gigante que se levantou aí na sua vida não é para mudar a sua história. Não é uma oportunidade que o próprio Deus criou para mudar a sua história. Porque se você vê aqui nessa passagem, os homens de Israel estavam todos com medo e eram grandes guerreiros, homens de guerra, igual a Golias desde a sua mocidade, mas ninguém queria enfrentá-lo. Sabe por quê? Porque todo mundo quer a vitória, mas ninguém quer ir à guerra. Ninguém quer enfrentar o gigante, né? Então o que eu quero dizer para você no dia de hoje é que você, para ter sua vitória, você precisa guerrear. Esse gigante que se levanta aí na sua vida, os gigantes que se levantam na sua e na minha vida, né? São para fazer com que subamos um degrau a mais na nossa história. Às vezes é o Senhor que põe esses gigantes no nosso caminho. Eu costumo dizer que nem todo vento, nem todo levante é o diabo, porque dentro da palavra de Deus nós vemos ventos, vemos coisas que se levantam, que é o próprio Deus que levanta para te despertar, né? O Senhor, ele nos desperta de várias formas. E a forma de Davi ser conhecido, de Davi ter a sua história mudada, ele precisava vencer Golias. Tinha que existir
um obstáculo grande na sua história. Porque se fosse lutar com outro homem, o exército de Israel mesmo podia fazer. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que todos aqueles homens temiam a Golias. Davi, ele não era um guerreiro. Ele não era um lutador. Ele não tinha currículo, como eu já falei. Mas Davi, ele tinha a presença do Senhor. No dia que Davi foi ungido como rei, a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito Santo se apoderou de Davi. E Deus, ele criou uma estratégia para que Davi ele fosse conhecido. Não foi por acaso que Davi foi naquele dia deixar mantimento no arraial. Não foi por acaso que Davi ouviu aquelas palavras daqueles homens. Não foi por acaso. O próprio Deus permitiu aquilo para exaltar Davi. Irmãos, porque quando Deus ele quer nos exaltar, ele move céus e terra. Sabemos que o nosso Deus é aquele que quebra decretos, né? Sabemos que o nosso Deus é aquele que muda a história, né? Nós vemos na palavra de Deus quantas coisas o Senhor ele tem feito. E com Davi, a história de Davi é uma história maravilhosa, que o nosso Deus, nós podemos ver o agir dele do início até o fim. Realmente Deus ele escolheu Davi, né, para reinar sobre Israel. E a palavra do Senhor vai nos dizer que todo Israel estava amedrontado, inclusive o próprio Saul, porque Saul era um homem de guerra, todos eram de guerra, mas Davi não era. E a Bíblia vai nos dizer que quando Davi se dispôs a lutar com aquele gigante, Eliabe, o seu irmão, ele se revoltou, ele ficou com raiva de Davi. Sabe por quê? Porque quando o Senhor vai te dar uma vitória, você vai ter que vencer uma luta, um gigante se levanta e o Senhor ele é contigo, o inimigo sempre vai se levantar para mudar o foco, para tirar você do foco. Mas faça como Davi. No dia que o inimigo se levantar contra Davi para mudar o seu foco, contra você, para mudar o seu foco, faça como Davi fez. Não dê ouvidos, não ligue, não mude o seu foco, continue focado no que você quer. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi chega diante de Saul, Saul diz para Davi que ele não pode lutar com aquele filisteu, porque aquele filisteu é um homem de guerra desde a sua mocidade, né? E ali, irmãos, ninguém sabia as guerras que Davi já tinha vencido, né? Mas Davi já tinha vencido, porque ele venceu o leão e ele venceu um urso, e ele venceu sozinho, ele não venceu com a ajuda de ninguém, só com a ajuda de Deus. Irmão, é interessante aqui que a palavra de Deus ela nos mostra que em todo tempo Davi ele põe Deus na frente de tudo. Em todo tempo a confiança de Davi está em Deus, né? É onde nós temos que ter a nossa confiança, aonde você tem que ser a sua confiança. Não importa o gigante que você está enfrentando, não importa quem se levantou contra você. Eu não sei qual é o gigante que você enfrenta. De repente você enfrenta o gigante que está na vida de um filho seu, que está viciado em droga. De repente você enfrenta o gigante do desemprego, né? De repente, você enfrenta o gigante da enfermidade, mas faça como Davi, vença esse gigante, vá para cima desse gigante, lute com esse gigante com as suas armas, com as armas que o Senhor te dá e sempre não confiando em si, confiando no Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que Saul até tentou vestir Davi com as suas vestes, mas Davi não conseguia andar. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem que vencer as suas batalhas com as suas armas. Você tem as armas do Espírito, nós temos as armas espirituais para nos revestir. A nossa armadura, ela é forte, né? Não tem inimigo que resista à nossa armadura. Então se vista das armas espirituais para vencer os gigantes que se levantam e você vai ser vitorioso. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, né? Que Golias era um homem muito famoso, tinha um currículo muito grande. Irmãos, quando você lê aqui, né? Aqui no capítulo 17, né? Quando você lê aqui do 4 até o versículo 7, só fala de Golias, né? O currículo de Golias era muito grande, fala do seu tamanho, do peso da sua lança, da couraça, ou seja, só se fala de Golias. Golias realmente era um homem de guerra, tinha o que falar. Mas Davi também tinha vencido batalhas. Só que ao contrário de Golias, que venceu no braço, Davi ele venceu com a força do Senhor. Porque quando ele fala aqui para Saul que ele venceu o leão e que ele venceu o urso, ele fala que Deus foi que o ajudou.
Foi o Senhor que o ajudou a vencer. E nós vencemos as nossas batalhas com a força do Senhor, porque no nosso braço não há força, é o nosso Deus que peleja por nós. Quero dizer para você no dia de hoje que Deus ele peleja pela tua vida, não importa qual seja o gigante. Não importa qual seja o gigante. Quanto maior o gigante, maior é a queda. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Golias, ele viu Davi, ele desprezou Davi, porque Davi era pequeno e de gentil aspecto. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Golias, ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses, né? E diz, hoje mesmo darei as tuas carnes, a tua carne às bestas do campo e às aves do céu. Mas Davi responde à altura. É assim que você tem que fazer. Você não tem que baixar a cabeça para o seu adversário. Você não tem que baixar a cabeça para esse gigante. Ei, escute aqui o que eu te digo nesse dia. Não baixe a sua cabeça para esse gigante. Seja ele qual for, saiba que com ele está o braço de carne, mas com você está o Senhor dos exércitos. E a palavra do Senhor nos diz aqui que Davi ele responde a Golias à altura, né? Davi diz a Golias, tu vens a mim com lanças, com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo, o Senhor, olha que o tempo todo, Davi ele fala do Senhor, né? Ele entrega aquela batalha na mão do Senhor, ele atribui a sua vitória ao Senhor, né? E então ele diz aqui, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu darei a sua carne às aves do céu e às bestas da terra. E o Davi diz para ele, porque ele afrontou o Deus de Israel. Ele diz, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo, todo Israel e toda essa congregação saberá que há Deus em Israel, porque a guerra é do Senhor. E Davi, ele responde a ele à altura. Irmãos, o que me deixa impressionado é que Davi, ele atribui a sua vitória, ele atribui a sua coragem a Deus. Nós sabemos que nós não somos nada. De repente você pode estar aí com medo de alguma situação. Não tenha medo, o Senhor é contigo. O Deus que lutou com Davi, ele luta com você. O Deus que lutou com Davi, ele é o mesmo. Davi, ele não tinha currículo, ele não tinha fama, ele era só um menino. E Davi, ele tinha marcas na sua alma, porque era um menino rejeitado, foi rejeitado desde o início, né? A história de Davi só mudou um pouco depois que o profeta Samuel entra naquela casa e unge Davi como rei, né? Porque ele era escolhido de Deus, mas Davi, ele foi um rapaz que sofreu muito, foi um homem que tinha muitos problemas, né? Sua família não queria. Mas mesmo assim ele não deixou que nada disso atrapalhasse a sua caminhada. Ele não deixou que nada disso mudasse a sua fé. Nunca se revoltou, nunca desobedeceu ao seu pai e nunca desobedeceu ao Senhor, né? E Davi, ele foi para cima daquele homem com as pedras, com a funda. E ali Golias vinha com lança, né? Com o escudo, né? Para cima de Davi, mas a palavra do Senhor nos diz que Davi, pegando a sua funda, colocando uma pedra, lançou essa pedra e essa pedra bateu na testa de Golias e Golias caiu, né, no chão, e Davi ali correu, apressou-se e cortou a cabeça de Golias com a sua própria espada, né? Irmãos, isso é muito interessante, né? As armas que o teu inimigo tem usado contra você, elas mesmas vão fazer com que ele caia, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus poderoso, né? Então eu quero dizer para você no dia de hoje, que não importa o gigante que você esteja enfrentando, eu não conheço a tua história, não sei quem é você, mas o Senhor, ele te conhece, o Senhor, ele conhece a tua história, né? E eu quero dizer para você uma coisa, que Deus, ele é o mesmo, ele é ontem, hoje e eternamente. Quero só que você confie no Senhor. Te dou um conselho no dia de hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Começa a confiar no Senhor. Esse gigante não é nada. Não importa quanto gigante seja. Às vezes, irmãos, não é um só não, é muitos gigantes. Mas não importa quanto seja, todos eles cairão. Com certeza, se você confiar no Senhor. Basta só que você entregue a sua vida ao Senhor, né? Existem pessoas
que fica com a vida tão atribulada e em vez de confiar no Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, ela não faz isso. Mas faça como Davi, né? Tenha um coração cheio da presença de Deus, busque a Deus, né? Entregue a sua vida a Deus, confie no Senhor, faça como Davi. Davi, quando ele chegou ao filisteu, ele já foi contando. Olha que o Davi disse para o filisteu que o Senhor entregaria ele na mão de Davi e que ele cortaria a sua cabeça. E foi o que aconteceu. Davi, ele estava certo da sua vitória. Mesmo não tendo tamanho, né? Mesmo não sendo um homem de guerra, mas ele tinha certeza que o que guerreava por ele não perdia nenhuma batalha. Eu quero te dizer uma coisa no dia de hoje. O que guerreia por você não perde batalha. Não se preocupa com esse gigante. Não se preocupa com o tamanho dele. Não se preocupa não, porque maior do que os gigantes que se levantam na tua vida é o teu Deus, é o Senhor dos Exércitos. Eu peço que você curta esse vídeo, se possível, compartilhe, né? Para que Deus possa nos abençoar. Deixa o teu comentário aí, deixa teu nome para que eu possa estar orando por você, né? Eu tô fazendo uma série sobre Davi, né? Uma série de vídeos sobre Davi. Todos os dias eu vou falar sobre Davi, né? Para fortalecer a nossa fé, né? Que o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo e ele fala, né? Então, que Deus abençoe sua vida e traga muitas vitórias para você.